está extremamente crítico. Eu vou parar com isso. Bem, obrigado a todos, né? Vamos começar agora o nosso debate. Eu tinha, inclusive, me inscrito para falar no momento que eu estava na plateia, mas eu vou primeiro ler uma pergunta que nos chega aqui do Ivens Cordeiro, coordenador de ordenamento ambiental da SEMA do Pará, e a pergunta é para o André, do IPAM. Na sua pesquisa, você considerou as superposições dos imóveis rurais? Caso não, teremos muitas propriedades com o mesmo desmatamento? A Andréa pode confirmar, mas nós tiramos as sobreposições, né, Andréa? Tiramos todas as sobreposições, Ivens. Foi um trabalho imenso para mexer com a base, mas tem uma metodologia, está escrito, porque teve alguma seleção, mas com esse cuidado para não duplicar, desmatamento e tal. Então foi um trabalho de 3 ou 4 meses só para a gente conseguir arrumar a base. Bem, eu queria tecer algumas considerações, né? Primeiro, me congratular com esse debate. Eu acho que aqui se nota um espírito que faltou muito na discussão e votação do Código Florestal, que é a possibilidade de um diálogo entre os ambientalistas e o setor tanto de ação quanto de estudos e de levantamentos, e o setor produtivo. Eu acho que aquela discussão ela realmente foi um desastre total, e agora estamos aqui tentando, de alguma forma, cultivar essa pequena plantinha, né, promissora, que resulta de todo aquele processo, que é o CAR. Eu tenho uma visão do CAR, que eu acho que o CAR, da forma com que ele está sendo concebido e com os objetivos que ele, no momento, persegue, isso representa uma pequena parte da potencialidade desse instrumento. Eu acho que ele é, na verdade, um instrumento extraordinário, que no futuro passará a ter 1001 utilidades, né? Como se falava do Bombril, né? 1001 utilidades. O CAR terá 1001 utilidades. Inclusive, para o produtor rural, um instrumento muito poderoso do próprio ponto de vista econômico, de atração de certos tipos de investimento, então, eu vejo assim, quando o dia que, provavelmente no ano que vem, nós teremos um novo acordo internacional do clima, com metas obrigatórias para os diferentes países, que provavelmente serão obrigatórias à luz da legislação nacional dos países, e não um tratado da forma com que era concebido. Isso vai propiciar uma reativação do mercado de carbono, que anda muito depauperado, e, evidentemente, o Brasil é um país absolutamente muito bem posicionado para atrair esses recursos. E, evidentemente, com as propriedades todas devidamente georreferenciadas e mapeadas pelo CAR, isso é um instrumento poderoso de facilitação e dá muita atratividade para esse processo. Que é bom notar que, com todos os problemas que nós temos e que ficaram muito evidentes aqui, o Brasil é um dos países que mais avançou nisso que nós estamos discutindo. Então, existe esse potencial. Por outro lado, eu tenho batalhado junto ao nosso governo, ao Itamaraty e tudo, para a instituição de um novo mecanismo paralelo ao mecanismo de desenvolvimento limpo, que seria um mecanismo de ação antecipada e adicional, vinculado com a criação de uma moeda do clima, entre aspas. Então, sem querer entrar em muito detalhe, os países que ultrapassarem as suas metas ou anteciparem as suas metas seriam remunerados numa moeda do clima, que serviria para adquirir produtos, serviços e tecnologia que levasse à redução subsequente das emissões. Isso, evidentemente, tem um desdobramento para o setor que nós aqui estamos discutindo. A pergunta que não quer calar, e que eu me faço todo dia, é um pouco a seguinte. Bom,
nós estamos implementando o CAR basicamente em função daquilo que prevê a nova lei do Código Florestal, que, como eu falei, é uma pequena parte das suas potencialidades enquanto instrumento. O CAR, e sobretudo se a gente vê todo o seu potencial para outras coisas também, todo o potencial para outras coisas também, ele não se adequa muito bem a ser gerido por uma estrutura de comando e controle do tipo governamental. A verdade é essa. O governo faz mal essas coisas. Embora, claro, a participação do governo, tanto dos estados, municípios e a União, é fundamental no sentido de fiscalizar, de validar, de atestar. Mas a gestão técnica de um instrumento dessa natureza não é muito compatível com órgãos situados dentro da lógica de comando e controle. E dentro da burocracia, cada ano pior que nós temos. A burocracia no Brasil, ela a cada ano piora, porque é um mecanismo, um círculo vicioso, um mecanismo perverso. Denuncia-se corrupção, se coloca mais regras, mais normas, mais fiscalização e mais e tudo, que por sua vez, em alguma medida, também geram, né, a reprodução, criam dificuldades para depois venderem facilidades. Então, a gente está num processo de hiperburocratização do Estado brasileiro que é muito preocupante. E nesse contexto, não só é difícil um órgão público gerir uma coisa que realmente necessita de uma tecnologia cada vez mais, se relaciona com uma tecnologia cada vez mais de ponta quanto ao CAR, e isso não é compatível com essas estruturas tradicionais de comando e controle. Então, o que eu me pergunto às vezes é o seguinte: se não seria o caso para se cuidar de todos os aspectos de gestão técnica do CAR em relação às suas tarefas atuais e suas eventuais tarefas futuras, que se criasse um ente diferente, um ente público-privado, uma empresa sem fins lucrativos e tudo, que pudesse, inclusive, até eventualmente emitir títulos que permitissem a sua capitalização em relação a coisas que são perfeitamente previsíveis dentro desse processo. Eu acho que isso é uma discussão interessante, que eu gostaria de... Eu confesso que eu não sou um estudioso aprofundado desse negócio, eu me dedico mais a clima e à ecologia urbana, mas eu fiquei assim, sempre muito fascinado com essa questão do CAR, né? Eu percebo aí que existe uma coisa de um potencial muito grande, mas que, do jeito que está, a gente percebe que não consegue decolar. É como, sei lá, um avião com excesso de carga. É difícil decolar se for depender nos seus aspectos assim, mais técnico-operacionais, da estrutura do Ministério do Meio Ambiente, da estrutura das secretarias de meio ambiente dos estados, da estrutura das secretarias de meio ambiente do município e, sobretudo, da capacidade ou não de entrosamento entre isso tudo, que a gente sabe que realmente também é muito complicada, com questões políticas e de outra natureza. Então, eu deixaria aqui para todos a seguinte pergunta: haveria a possibilidade, na opinião de vocês, qual seria a utilidade, na opinião de vocês, que conhecem esse troço muito mais do que eu, um ente gestor diferente para o CAR nos seus aspectos técnicos, sem retirar os poderes normativos e fiscalizadores do poder público? Se eu faço essa pergunta. Funcionando isso aqui. Aqui, pronto. Agora vai. Bom, vocês viram que pela qualidade da pergunta